Olá, ouvintes, telespectadores. Nós estamos iniciando mais um APLBcast, podcast para quem trata de educação. E a nossa discussão hoje versa sobre um projeto, um projeto que foi enviado à Câmara de Vereadores e o projeto 009 de 30 de abril de 2026. E nesse projeto ele trata de, de um ponto no nosso plano de carreira, plano de cargo e salário do magistério, onde ele fala, a proposta traz duas questões: a adequação da legislação quanto à concessão de férias e recesso escolar remunerado, com a devida distinção entre ambas as hipóteses, e a garantia expressa do pagamento do adicional de um terço de férias, conforme determina a Constituição Federal. O que a gente tem para discutir hoje, né, é, em torno do nosso plano de carreira, é como está a situação do plano de carreira, né? O que esse projeto representa para a categoria, né? O que que nós, enquanto educadores, perdemos com esse projeto, né? E perdemos outras questões que estão no plano de carreira. Então a gente vai levantar uma discussão aqui, né? Onde nós temos aqui como convidado nosso professor Enéas, que é o diretor-geral da Regional Leste, certo? Coordenador-geral da Regional Leste. E a nossa professora Salete, que todo mundo já conhece, que é nossa diretora aqui do sindicato, a PLB Sindicato, Delegacia Costa do Dendê. O que me chama a atenção é que quando se trata desse projeto, quando fala desse projeto, né, que acaba sendo uma retirada de um direito num plano de carreira, está previsto lá no plano de carreira, é, usa-se a LDB, o artigo 62, usa-se o Plano Nacional de Educação, bem como a Constituição Federal, né, como elementos a se fortalecer com essa retirada, né? E a gente vai estar discutindo cada um desses pontos para que a gente possa trazer aqui a comunidade escolar um esclarecimento e também a comunidade valenciana um esclarecimento. A gente também vai discutir papéis de alguns personagens que fazem parte do município de Valença. Então, vamos lá. No primeiro bloco, nós temos o que? A discussão e é, nós vamos abrir dois questionamentos. E aí eu vou pedir que o professor Enéas, que o professor Salete, né, possa se posicionar nesse questionamento. Como é que a gestão pública ela pode alegar defesa do Plano Nacional de Educação se na meta 17 trata desse Plano Nacional de Educação, a meta 17 trata da valorização do, do professor, né? Trata-se de valorização salarial, equiparação de carreira estruturada e não de perda de direitos. O professor Salete poderia se posicionar? Oi, olá, Dani, professor Daniel, carinhosamente a gente chama de Dani, professor Enéas, ouvintes, filiados da PLB Sindicato. Observe bem, é muito fácil qualquer um gestor chegar aqui e tirar. Só aparece quem tira, não aparece quem acrescenta. Se baseia em leis para que possa tirar um direito que está previsto no nosso plano de carreira. Que diga-se de passagem que só é pago quando a gente entra na justiça. Eu imagino que eles estão entrando com essa ação para tirar a palavra, trocar a palavra férias por recesso, porque nós temos vários processos ganhos na justiça. E aí é como eu torno a dizer, só aparece quem tira. São tantos direitos nossos negados, infelizmente a gente precisa brigar na justiça. E aqui, professor, eu posso citar as mudanças de níveis. O que é mudança de nível? Para os ouvintes que não entendem. Quando você faz seu concurso, principalmente nós que estamos mais antigos, nós tínhamos o magistério. E o piso nacional é baseado em quem tem magistério. E aí, com a nova LDB, com o Fundef, desde a época de Fundef, era obrigado os professores, era necessidade dos professores se capacitarem, fazer sua graduação, né, fazer para uma faculdade. Muito de nós pagamos para fazer essa faculdade. E aí, se a gente pagou, a gente começa o piso, já está dizendo piso, começa embaixo, não é teto, é piso. A gente estuda, a gente muda. A gente muda de um nível para outro. O nosso plano de carreira é plano de cargos, carreira e remuneração. A gente faz carreira. A gente não estagna, alguns, poucos estagnaram no magistério.
mas os outros foram se capacitar, se a exigência e muitos de nós pagamos com o nosso salário, então, o plano de carreira ele cita lá um percentual. Há muito tempo a Valência não está pagando esse percentual, né. Se calcularmos hoje, professor Daniel e professor Enéas, deveria ser, por lei, quem tem o magistério, faz sua graduação, sua pedagogia, sua história, geografia, e tantas outras, né, ciências, conforme a sua área de atuação, ele deveria ter 25%. Hoje a gente não tem 10, se calcular. Ah, é porque a PLB não faz nada, todo mundo sabe que a PLB faz, que a PLB foi para a rua e vai, que a PLB cobra. É como eu digo, só aparece quem tira. E aí, o que acontece também? Essa é a nossa, como é que diz assim, quando a gente muda de um nível para outro, a gente está fazendo uma mudança vertical, Isso. passando de um nível para outro. Sem contar que nós temos as mudanças horizontais. De 4 em 4 anos, deveria ser feita a avaliação, porque também é uma coisa que está baseada lá na lei, no Plano Nacional de Educação, em LDB. Deveríamos ser todos avaliados. Depois dessa avaliação, passaríamos a ter mais Que 4%. é a chamada avaliação de desempenho, correto? Exatamente. Exatamente. É a mudança horizontal, de uma letra para outra. A Isso. mudança de nível é vertical, né, de um grau para outro. A mudança de nível é de uma classe para outra, horizontal. Até hoje, eu tenho 35 anos de serviço. Professor Daniel tem quanto? Tenho 26. Professor Inés? 33. Todos nós estamos na letra A. A, até hoje. Então, Isso. isso não é perca. Ninguém olha. Entra gestor, sai gestor e ninguém muda nada. Mas quando aparece, sabe, alguma coisinha que eles perdem na justiça, aí vão embora tirar. Então, eu creio que passou da hora da gente sentar e avaliar esse plano de carreira. Porque é importante, professora, que a mesma mão que tira direitos seja a mão que vai Dá dar os direitos que são necessários, que estão previstos em lei. Pois é. E aí, professor, eu posso citar também no Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor prevê auxílio alimentação. O Estatuto do Servidor é 15. 2015 até hoje. Pelo menos os trabalhadores em educação nunca receberam. E creio que os demais servidores também, uma parte administrativa, que eu saiba só os funcionários da Câmara e do SAI recebem. Os demais que está previsto na lei não recebem, está na hora de ver isso também. Outra coisa, professor, adicionais de salubridade. Os nossos funcionários de educação não recebem insalubridades, não recebem, nós já estamos atentos, não que nunca cobramos, cobramos sim. Por sinal, já trouxemos até pessoas especialistas, né, na Na área, área, que exatamente. estamos avaliando para fazer essa cobrança. Será que vão tirar isso também? É direito, está previsto na lei, está previsto na Constituição Federal. Professora Salete, eh, eu acho assim, eu fico sempre observando, né, é que é muito fácil, sentar atrás de uma mesa, você falar, você dizer assim: "Tem que fazer, tem que retirar, tem que tal", e uma coisa e outra, pronto. É muito fácil fazer isso. Agora, faz uma visita numa escola onde você pode adentrar uma cozinha e você sentir a quentura que é aquela cozinha. Muitas vezes telhados Exatamente. que são absolutamente quentes, quentes. Então assim, a gente precisa Os equipamentos dos também. equipamentos, a gente precisa muito, na verdade, o poder público ele precisa, eh, estar mais dentro das escolas. Com certeza. Então, professor Daniel, trouxemos essa perita, né, essa especialista, essa perita, e tudo isso vai ser medido, esse calor, os produtos de limpeza que essas colegas usam também. Claro que no universo não é 100% de funcionário de educação que tem direito, mas a quem de direito é preciso que se conceda. Então tem Exatamente. uma série de coisas que nós estamos perdendo. Então, procure o diálogo com a gente primeiro. A PLB, como eu falei aqui em outros momentos, está aberta ao diálogo, né. Eu acho que é conversando que a gente se entende, não é chegando de uma hora para outra, empurrando garganta abaixo. É, isso aí, isso aí. E professor Enéas, como é que a gente pode justificar uma retirada dessa, um plano de carreira que trata especialmente de compor uma carreira atrativa, né. Quando chega na escola hoje, se você for a uma sala de aula, quando você
discute a questão de profissões com as crianças, e você pergunta quem quer ser professor. Dificilmente você vê uma criança dizer assim, ó, eu quero ser. No universo de 30, 40 alunos, tem salas que você não encontra um que queira ser professor. E aí, o que é que você, qual é o seu posicionamento com relação a isso, professor? O que é que o senhor acha? Bom dia, Daniel, nosso professor Daniel, diretor da PLB, da Delegacia Costa do Dendê. Bom dia, professora Salete, também diretora da Delegacia Costa do Dendê. Bom dia a todos os filiados, nossos associados do nosso grande sindicato, que é a PLB Sindicato, e todos os ouvintes também, nosso bom dia. Como Daniel falou aí muito bem também na sua introdução, e a professora Salete também falou muito bem do nosso plano de carreira, né, especificando os direitos, os deveres também, que foi importante também, na questão do que está se pagando, às vezes não está se pagando de forma integral, né? E às vezes não se paga, está esquecido, está engavetado na gaveta. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção, como o professor Daniel falou, foi a meta 17 do nosso Plano Exatamente. Nacional de Educação, né? Que é a valorização dos profissionais do magistério. Como o professor Daniel fala na questão de hoje está difícil formação para o professor ser professor hoje, ter carreira, né? É difícil a gente ver em uma sala, até a família hoje não quer que seu filho seja professor, quer que seja um engenheiro civil, quer que seja um médico, quer que seja um advogado, devido à questão da desvalorização dos profissionais do magistério. Isso é a realidade, né? De, de, de forma de equiparar seu rendimento médio dos às demais profissionais, né? Com escolaridade equivalente. Porque, se você tem uma ideia, essa valorização dos profissionais do magistério na meta 17 do nosso Plano Nacional de Educação, através do Fundef, né, hoje Fundeb, traz para isso, para equiparar, equivalente aos outros profissionais da educação. Porque eu sou professor, Daniel é professor, professora Salete também é professora, tem nível superior, igual ao engenheiro, igual ao advogado, igual ao médico, né? Se a gente for fazer especialização, mestrado, doutorado, a gente passa a ser doutor, um professor doutor, um médico doutor, o advogado doutor, se fizer doutorado. Então, na realidade, para você ter uma ideia, a média dos demais profissionais da educação era 78,1% a média. Então, eu recebia um salário abaixo dos demais profissionais de outros setores, com o mesmo nível que eu tenho, nível superior, o outro profissional também com nível superior e recebendo salários superiores aos professores que têm nível superior. Então, por isso que foi importante essa questão dessa meta 17, que é uma coisa que é uma meta que não alcançada até hoje. Nós sabemos que o Plano Nacional de Educação se renovou, se fortaleceu por mais de 10 anos e a meta ainda não foi alcançada. É importante que os nossos prefeitos, é importante que os nossos governadores, o nosso presidente, juntamente com o ministro da Educação, juntamente com os seus secretários de Educação do Estado, os secretários municipais, veja essa questão dessa meta 17 para que todos possam contribuir para que realmente, no final, né, da meta, seja alcançada. É importante que todos nós contribuímos, não só os gestores, mas também nós professores também contribuir para que isso venha acontecer de forma, né, maciça, para que a educação venha realmente ter qualidade com a valorização dos profissionais da educação. Ô, Salete. professor Daniel, professor Enéas, eu queria fazer um adendo aí. Por sinal, esse PNE
é novo, ele agora do mês de abril de 2026. Exatamente, Eles citaram exatamente, nessa lei, o PNE é exatamente, antigo. exatamente. Isso, Então professora. é preciso que Mais de fique. 10 anos já. Pois é, é um plano novo, esse PNE é de mais de 10 anos. Ele tem início agora em abril de 2026. Exatamente. Eu até anotei aqui, professora. Ele continua batendo na tecla da valorização. Que valorização que a gente fica o tempo todo brigando, o tempo todo buscando o que é nosso de direito. Inclusive plano de carreira também, gente, no capítulo 5 das atividades de formação e qualificação profissional, ele fala no seu artigo 21, a qualificação profissional visando a valorização do servidor e a melhoria da qualidade do serviço público ocorre com base em levantamento prévio das necessidades, por solicitação dos servidores, atendendo com prioridade a sua integração, atualização e aperfeiçoamento. E no artigo 21 diz o seguinte: o processo de qualificação profissional ocorrerá por iniciativa do governo, através da Secretaria Municipal de Educação, mediante convênio, ou por iniciativa do próprio servidor, cabendo ao município atender prioritariamente. Aí vem citando, aí, atender prioritariamente. Programa de integração à administração pública, programa de capacitação, aplicando aos servidores para incorporação de novos conhecimentos e habilidades decorrentes de inovações científicas e tecnológicas ou de alteração da legislação, normas e procedimentos específicos ao desempenho do seu cargo ou função. Programa de desenvolvimento destinado à incorporação de conhecimentos e habilidades técnicas integrantes ao cargo através de cursos regulares oferecidos pela instituição. Programa de aperfeiçoamento aplicado ao servidor com a finalidade de incorporação de conhecimentos complementares de natureza especializada relacionada ao exercício ou desempenho do cargo ou função, podendo constar de cursos regulares, seminários, palestras, simpósios, congressos e outros eventos similares. Ainda tem mais. Programa de desenvolvimento gerencial, são uma série de programas que isso o município deveria estar ofertando para os servidores, não oferta, nós corremos atrás, pagamos com o nosso próprio salário e muitas vezes não temos retorno. A formação É continuada. a formação continuada, e o próprio plano de carreira fala que a cada curso desse, a partir de 180 horas que você tem por esse curso, você recebe um percentual, ninguém recebe. Quem já recebia, tudo bem. Quem se capacita e paga seu próprio salário, não recebe nada. Aí, pois é, mas o professor tem tanta coisa, porque são tantas atribuições direcionadas para ele, que nós somos trabalhadores atarefados. A carga é uma responsabilidade muito grande. A cobrança é muito grande em cima do trabalhador em educação. Aí, quando aparece alguma coisinha assim, uma gratificação, fica alardeando, porque a Constituição não cobre, porque a É. LDB não cobre, o PNE não cobre. Poxa, gente, vamos ter mais respeito pelo trabalhador, por todos os trabalhadores, mas principalmente quando a gente fala da educação, é do qual a gente está inserido. Olha só, professora, quando a senhora fez a correção aqui, o PNE, o que está citado na lei, ele é o Sim, 13.005 de 2014, perdão. Só que já tem um PNE que foi aprovado agora em 14 de abril, que é o 15.388, que a validade é até 36, né? 2036. 2036. É, Então, o que que acontece? Nesse novo PME, por exemplo, eu vou tocar em dois pontos aqui que são cruciais e importantes nele. A meta 20, né, que o Luciano sim, estava conversando lá embaixo, né, chamou a atenção. A meta 20 que já trabalha em cima do investimento da educação através do PIB, Produto sim, Interno Bruto, né? sim, Que sim. daqui até o ano 36 tem que chegar a 10% do PIB para ser investido na educação. Esse é um Daqui a ponto. 5 anos, Daqui 7%. 5 anos, 7%, e E 10 até o anos. Ele é final, escalonado, não é 10%. Isso, é isso? escalonado. Isso. Exatamente. Tem isso aí. E hoje está em torno de o anterior, de 4,9 a 5,5. Um Isso. valor muito baixo ainda em relação para valorizar a educação, né, i- em termos de financiamento. Isso, perfeitamente. E assim, e o mesmo plano nacional, ele trata de outros assuntos, como, por exemplo, o concurso público.
Isso, O concurso professor. público que hoje, né, a gente tem que atingir, tem que ter no mínimo, a rede tem que ter no mínimo 70% dos seus Uhum. profissionais tem que ser concursados. E aí eu chamo a atenção à comunidade, porque Valença já tem Já mais de 20 fez anos, já fez 20 20 anos. anos, que não tem concurso público em nenhuma das áreas. Nenhuma das áreas. Tudo que está acontecendo em Valença, né, de lá para cá, é prestação de serviço, é contrato. É contrato. E aí eu chamo a atenção de que a PLB Sindicato, mais uma vez, né, ela luta por direitos sim, e a PLB Sindicato, ela não é contra ao contratado, é contra o regime de contratação que é feito no município, o que causa para a educação a descontinuidade do ensino, Isso aí. certo? A gente fica de uma forma que a gente nunca sabe quando o contratado vai sair. Entra, sai, entra, sai, num processo que quem paga a conta são os alunos. O problema só recai em cima da criança. E aí vem aquela questão, o motivar ou desmotivar. Gente, o professor é a profissão das profissões. Isso mesmo. E eu não tô falando isso porque eu sou professor, não. Porque eu sempre respeitei os meus professores. Existem países aí, como o Japão, que o imperador reverencia o professor. Isso mesmo. Professor é a profissão das profissões. Um médico passa por um professor, um advogado passa por um professor, o professor passa pelo professor, Exatamente. né? E aí eu volto aqui a colocar um outro ponto que é É muito a importante, profissão mais nobre. mais nobre. Eu volto aqui a passar a tocar em outro ponto. Vamos observar a carga horária do professor. Um professor de 40 horas, ele trabalha 5. Aí eu vou dizer assim, ó, o professor já trabalha na escala 5 por 2. E o que ele faz em Isso o que casa? está no papel. Fora o papel, talvez seja uma escala maior que os dias da Com semana. certeza. Porque, infelizmente, não tem para onde correr. Tem que estudar, tem que produzir, tem que fazer. Levar E aí trabalho para levar trabalho casa. Isso para aí. casa e muitas vezes, sabe o que é que me dói, professor? Professora Salete? O que me dói é que muitas vezes eu observo, eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes por razões éticas, mas eu observo que a gente vê um legislador abrir a boca e falar de um professor. Poxa, não pode, isso não pode acontecer. Por que que não pode acontecer? Vamos comparar a carga de trabalho? Vamos observar direitinho de quem eu estou falando? Vamos observar porque assim, se você parar para observar, analisar dentro do município, dentro das profissões, a de professor, ela é uma profissão nobre, nobre. Você lidar com um universo de 300, 400 alunos numa escola, onde você tem 4, 5 turmas de 30 a 35 alunos, são personalidades diferentes, pessoas diferentes, onde você tem que ser tudo. Tem que ser professor, você tem que ser pai, você tem que ser amigo, você tem que conversar, tem que ser observador. Então, assim, eu acho que se eu não fosse professor, mesmo assim eu tiraria o chapéu para a profissão de professor, que é muito nobre, muito nobre. O senhor está falando, professor, e minha mente passa aqui um filme. Aí vem a pergunta: quem cuida de quem cuida? Sim, sim, Porque nós somos um grupo descuidado. Nós, do município mesmo, a gente não tem um plano de saúde sequer, né? É sério. Quando eu falei que a carga é muito pesada, o senhor reafirma de novo. Nós estamos também adoecidos. adoecidos, né? Principalmente quando a gente não consegue avançar. Quando a gente vê os problemas ali, a gente não consegue avançar. Isso tem nos adoecido, tem nos inquietados. A gente percebe problema de alunos, a gente vê que aquele aluno também precisa de ajuda de outros profissionais, que nem sempre temos para vir Exato. dar essa complementação. Nós percebemos tudo isso. E quando a gente não consegue ver esse aluno avançar, e quando eu digo a gente, nós trabalhadores em educação, aí eu me relaciono a todos, eu me refiro a todos, professores, coordenadores, diretores, servidores de escola, nós também adoecemos Sim, por muitas vezes não conseguir fazer um trabalho melhor, porque dependemos também de ajudas. Porque muitas vezes assim, o professor só fala no seu salário. Não deveríamos estar cobrando salário, porque é um direito nosso. E as condições dignas de trabalho, Pois sabe, é, te professor influencia Enéas. muito. quando a Pois gente analisa a situação hoje de um professor, né, em relação à questão de formação, por exemplo, é que nós já tem muito tempo que não temos, o município ele não oferta essa formação,
Oferta a formação de um curso, coisas mais básicas. Mas eu falo formação para uma mudança de nível, uma Sim, especialização, um mestrado, um doutorado. Isso a gente não tem essa oferta pelo município. E aí, quando você para observar, o professor que ele quer crescer na sua carreira, o que a desvalorização do plano de carreira ela tem podado muitos professores, tirado, desestimulado, melhor dizendo, desestimulado muitos professores no nosso município, né? E o professor ele precisa custear a sua graduação, a sua especialização, o seu mestrado, sai do bolso do professor. Então, esse dinheiro que o professor recebe não é só para o sustento em casa e família, É um não. É investimento investimento, que é para sua formação, é para que ele dê um retorno à sociedade, fomente a educação e os alunos principalmente a educação dos e alunos, a rede exatamente. de ensino. Exatamente, exatamente. Um outro ponto aqui, é, é, colegas, que foi tocado aqui foi o artigo 62 da LDB. Depois a gente vai fazer um apanhado dos três, o que os três falam, e aí a gente vai discutir qual é a real intenção desse encontro nosso aqui. Então, no artigo 62 da LDB, a 9394 de 96, né, ele fala o seguinte: o artigo trata da formação dos professores do magistério, da necessidade de formação superior, nós colocamos aqui, já foi sim, pontuado, sim. de curso de licenciatura e formação continuada. Então, o que eu quero dizer é que nada, não tem nada na LDB que fale em desvalorização. Só Nada. fala em Só fala em valorização. valorizar. Então não tem Exatamente. nada na LDB. Então, assim, não tem como justificar. Se o pensamento é justificar com a retirada de um direito e a oferta de outros, esse direito que está sendo discutido nesse projeto ainda não foi pago. Ainda não foi pago a ninguém. Então não justifica. Não tem como justificar que o Plano Nacional de Educação, a LDB, no artigo 62, a Constituição no artigo 206, irão se fortalecer com a retirada de um direito do plano de carreira. Isso não se sustenta. Não se sustenta. Se é para poder fortalecer, PNE, fala mais uma vez, a Constituição, no artigo cumprir o que a Constituição diz, a LDB, o que é que precisa ser feito? Pegue o plano, analise e pague o que deve ser pago. Pague o que deve ser pago. Pague o plano que é lei municipal. Mesmo. O que eu peço aqui aos nossos legisladores, que vocês me escutem, eu quero que vocês conheçam primeiro a LDB, conheçam o Plano Nacional de Educação, o atual, viu? Não é o que está no projeto, não. O projeto já passou, é o atual. O plano atual, certo? E que também vão na Constituição, veja o que é que esses artigos que estão citados aí no plano falam em relação à questão da educação. Peço também, professor Daniel, que crie uma equipe de avaliação dos profissionais. Nós estamos o tempo todo estando, precisamos ser avaliados. Nós não temos medo de avaliação, mas até hoje, e esse é o último plano, mas anterior a esse já tem dois, esse é de 2011. Até hoje, o professor, o servidor de escola não foi avaliado. Então, são direitos deixados para trás, né? Não que não estejamos atentos, porque tem pessoas que muitas vezes deturpam o que está no plano de carreira do magistério servidor de escola. Tem pessoas na sociedade que deturpam, ficam de deboche com a PLB, né? Fica com a falta de respeito com a PLB. Olha, vocês acham pouco, é? O que a gente passa é muito sério. É preciso ter respeito. É preciso fortalecer os trabalhadores. E a gente não está vendo isso da parte de algumas pessoas que muitas vezes procura jogar, né? Vou dizer jogar mesmo, na lama, o trabalho que a PLB Sindicato desenvolve no nosso município e na nossa região. Né? Então já chega de inimigos. O tempo todo a gente está citando isso aqui. Duas perguntas Se que tem alguma dúvida, nos procurem. duas perguntas, Pro. Então, professor Enéas, observe bem, baseado no que a gente discutiu aqui em relação à Constituição Federal, né, tem duas perguntinhas somente aqui para a gente discutir. Como o prefeito pode falar em cumprir o artigo 206, né, ao mesmo tempo em que envia um projeto sem o diálogo com a categoria para a retirada de um direito? O que é que o senhor pensa sobre isso? Olha só, professor Daniel e os ouvintes, professora Salete, eu vejo assim, sem dúvida, uma falta de desrespeito à categoria, né? Porque no momento
deveria fazer uma consulta à categoria, principalmente ao sindicato, né? O nosso sindicato está aqui aberto ao diálogo, né? Nosso sindicato é parceiro da gestão, não somos inimigos, né? Estamos aqui para discutir o plano de carreira, fazer uma reestruturação do plano de carreira, que é importante, do estatuto também dos profissionais do magistério também é muito importante essa situação, né? Fazer uma comissão de educação para discutir, avaliar, né? E outra situação importante é envolver a Câmara de Vereadores, principalmente a comissão do, De dos educação. vereadores da educação, Isso, a né? comissão de E educação. todos os vereadores, né? Isso. Como você falou, né? Fazer uma leitura do Plano Nacional de Educação das metas, fazer uma leitura da LDB do artigo 62, da lei federal, da nossa Constituição, para poder discutir juntos, né? Não um projeto chegar à Câmara sem informações, né? Sem saber o que realmente está a aprovar ou reprovar. Então, isso é muito importante. E também faça também uma tribuna livre. Vamos convidar a PLB para poder discutir o tema aqui, o projeto de lei. Vamos chamar o nosso secretário de Educação também para chegar aqui e discutir também o projeto. Isso é importante, uma audiência pública envolvendo a sociedade valenciana na questão desse assunto polêmico, que é enviar um projeto para retirar direitos. Isso é muito complicado. Eu vejo, Daniel, na situação de dois prefeitos, né, que a gente teve aí recentemente, o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Não é seu primo não, né, Daniel? Não, 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 não. Bruno Reis, ele retirou os direitos dos professores para dizer que pagou piso salarial, né? Imagina. Como a professora Salete falou aí, né, anteriormente, né? Piso é piso, né? Vantagens é vantagens, teto é teto. Então, ela falou muito bem nessa situação. Então, o Bruno Reis, com a esperteza, levou um projeto um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, nas escuras, à boca da noite. Os vereadores aprovaram de forma relâmpago, sem saber nem o que estava aprovando, o que era que estava aprovando, prejudicando toda a categoria, prejudicando toda a educação de Salvador, retirando direitos conquistados no plano de carreira, e foi aquele desgaste, né? E também gerou uma greve de 74 dias com a categoria, com uma guerra dentro da Câmara de Vereadores, com quebra-quebra, polícia, spray de pimenta, foi aquele transtorno Misericórdia. total. E o nosso prefeito José Ronaldo, de Feira de Santana também, né? Que também foi retirada de direitos, né? Invasão de prefeitura, de Secretaria de Educação. Então, a gente tem que ver os prefeitos que são amigos da educação, espelhar nesses prefeitos que são amigos da educação, não que são inimigos da educação. Então, professor Daniel, a segunda pergunta, a gente vê assim que não vai fortalecer a educação com retiradas de direito. E sim vai ter um desmonte da educação. Porque no momento que você pega um plano de carreira, retira partes, isso aqui eu vou pagar, isso aqui não vou pagar, isso aí realmente não vai fortalecer nada. Desestimula, né? Exatamente, é como se fosse rasgar o plano de carreira. O plano de carreira é a nossa Bíblia, né? Exatamente. Então a gente precisa que os gestores sejam amigos da educação e venha cada vez mais fortalecer a nossa educação. Professor Salete. Pois é, né? Mais uma vez eu torno a bater que do Fundef, primeiro fundo, né? Que garantia investimento na educação em 2098, 96, de 96 para cá, 1996, o Fundef. Aí de lá para cá veio o Fundeb. E o professor não poderia ter um salário de R$ 300, menos de R$ 300. Na época foi bom lembrar. 96. E aí vem também a LDB, que é de 1996. Aí foi mais investimento dentro da educação dos municípios, dos estados, né?
E aí vem o Fundeb, o novo Fundeb e hoje Fundeb permanente, para sempre, permanente, garantindo os direitos e exigindo plano de carreira. Quando o professor Enéas diz assim que é a Bíblia, com todo respeito à Bíblia Sagrada, é a Bíblia no sentido de garantir os De direitos dos garantir os direitos à educação. trabalhadores do magistério e os não docentes, porteiro, merendeira, secretária, né? Tantos outros servidores aí que estão contemplando esse universo, compõem esse universo dentro da educação dos municípios, dos estados. E aí, quando fala do plano e fala de piso, o professor Enéas lembrou aqui, teto, piso é embaixo, é o início, Início de é uma carreira. início. Mas nós fazemos carreira, nós estudamos, nós fazemos as nossas graduações, vamos para a faculdade, fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que aí seria o teto. Por investimento próprio, né, Pro? Até hoje, sim. Até hoje, Pouco, sim. no município, pouco investimento do município. Acho de 99, 2000, não sei se 2002, 2003, de lá para cá, a Rede Uneb não teve mais investimento Exatamente. por parte do município. Então, ouvintes, telespectadores, professores, servidores da educação, demais sociedade civil organizada. Essa explicação que a gente está passando para vocês, porque tem certas pessoas, certos órgãos, certos cidadãos que vêm para cá, como se a PLB fosse assim um órgão desacreditado, que não soubesse o que faz. A PLB sabe o que faz, a PLB tem responsabilidade, a PLB representa os trabalhadores em educação e representa também essa educação. Quando o professor Enéas fala que somos parceiro, parceiro no sentido de defender uma educação de qualidade, uma educação ofertada, que venha acolher esse aluno com carinho, com cuidado, que ele possa avançar em seus conhecimentos e se torne profissional de excelência, parceiro nesse sentido, né? Dizendo que temos toda uma série de leis que nos amparam. Além disso, nós temos gratificações e vantagens também, que estão previstas em plano de carreira, que passa a ser lei local, certo? Que são leis que passam pela Câmara de Vereadores, Exato. os gestores, prefeito, prefeita fazem a lei e manda para ser Sancionado. avaliada, Votada e sancionada. analisada, votada, e depois o próprio gestor, prefeito Vai ou prefeita, sancionar. sanciona. Não é uma coisa feita de qualquer jeito. Então é preciso analisar direitinho. Como professor Enéas, estamos aqui para o diálogo, vamos sentar, vamos avaliar, vamos fazer comissões. Já passou da hora, esse plano é de 2011. A senhora colocando aí, Pro, a senhora me trouxe uma lembrança, uma recordação. Muitos falam hoje, se posicionam em relação à PLB, que a PLB está em silêncio, isso, aquilo, mas observa bem. Eu quero só fazer uma lembrança muito rápida da gestão passada. O que foi que nós tínhamos? Nos 2 primeiros anos, nós um diálogo, tínhamos um diálogo com o gestor, e aí, nesses 2 primeiros anos, nós fomos para a rua no início do ano para que retornasse às aulas presenciais, porque já não suportávamos mais Depois da estar pandemia. trabalhando de forma online. E aí, os 2 primeiros anos correu tudo bem. De repente, no terceiro ano para frente, começou a pisar na categoria. Começou a pisar na categoria utilizando manobras que vinham atingir a classe diretamente. E aí nós enviamos ofícios, sentamos várias vezes com a Secretaria Municipal de Educação, dialogamos sem a presença do gestor e depois quando tínhamos a prerrogativa de ter essa presença, de repente não acontecia, o gestor não estava, não aparecia, e quando aparecia, ele usava se posicionava de forma que não ia mudar nada, ia ser do jeito que ele queria. Aí foi o estopim da situação. Isso. Aí nós fomos para a rua. Nós levamos 4 anos, né, no finalzinho do último ano foi que nós fomos para a rua, culminou aquela paralisação que nós fizemos, né, que repercutiu nacionalmente, mas porque não tínhamos diálogo. Então assim, Esgotou. esgotou. Aí hoje, até o momento, ainda temos diálogo. Ah, tem situação como o projeto aí? Tem, a gente está aqui discutindo ele, para que possa sentar com a categoria, para que a gestão possa sentar com a categoria, para ver, o que que a gente tem
que precisa ser discutido. A gente vai sentar para discutir. Mas eu quero dizer que aquilo ali foi o estopim. Por isso que nós fomos para a rua. A Isso PLB, aí. ela luta não só por salário, a PLB luta por direitos da criança, né? A merenda escolar, o transporte escolar. Só que são lutas, professor Enéas, que a gente faz via ofício, via indicação, vai, chega, conversa com o vereador, vai lá, conversa com Visitas. visitas, mas não são lutas de paralisações. Até porque, quando a merenda escolar falta em um determinado local e que não falta em outro, eu não posso paralisar uma rede inteira. Isso. Então a gente precisa ter responsabilidade com o que se faz e com o que se fala. Então, assim, a gente trabalha sim, a PLB é uma instituição responsável, sim, luta pelos direitos não só do professor, mas pelo direito do aluno, até porque um vai casar com o outro, porque uma sala de aula, ela bem estruturada, ela vai ser boa não só para o professor, mas para o aluno, não só para o aluno, mas para o professor também, entende? Então, assim, a PLB, ela tem essa responsabilidade. Em relação à questão do artigo 206 da Constituição, que a gente estava falando aqui agora e falando de outras leis, e falando de plano de carreira, o que eu quero dizer? O plano de carreira, ele é obrigatório na Constituição Federal e ele é obrigatório na LDB. Isso. É, é determinado pelo Plano Nacional de Educação, certo? Foi aprovado, é aprovado, né? É aprovado pela Câmara Municipal e foi pactuado com a categoria. Então, toda essa estrutura, ela assegura que o plano de carreira é uma lei e para se mexer ela precisa ser discutida. E aí eu volto a me posicionar em relação aos nossos edis. Vamos conhecer as leis. Vamos buscar o PNE, vamos buscar a LDB, vamos buscar a Constituição Federal para depois sentar para dialogar em relação a algum direito. Certo? Não é só chegar, um projeto chegou e aí eu vou lá, porque é um projeto do prefeito, eu vou lá e assino e valido e voto. Não é assim. É necessário conhecer. Porque depois do caldo entornado, não tem mais para onde correr. E depois, professor, o gestor ele passa, não é isso? Exatamente, O exatamente. gestor, os edis passam, vem outros. E nós que somos trabalhadores da educação, permanecemos até o nosso período de aposentadoria. E diga-se de passagem, é mais uma dor de cabeça, né? Quando a Exatamente. gente chega lá que vai se aposentar e encontra as surpresas que muitas vezes retarda a nossa aposentadoria. Então, a luta, a sofrimento de todas as formas. Às vezes, quem está do outro lado e fica tentando desvalorizar a PLB não sabe o que é que cada um de nós passamos. Não sabe. Então, cuidado com o que vocês falam, com o que vocês postam, sem ter a devida certeza. Eu sempre digo, professores, o seguinte, eh, uma ação, ela nunca é sozinha. Ela nunca é sozinha, ela nunca acontece sozinha. Quando essa ação acontece, ela traz consequências. Ela traz consequências, não é? Por exemplo, uma retirada de direito de um plano de carreira, ela traz consequências. Ela traz consequências para a vida do professor, traz consequência para a vida do aluno, porque um professor que se vê perdendo direitos, ele se desestimula, entendeu? Então traz uma consequência para toda a sociedade, para toda a sociedade. Então é necessário que seja discutido, seja articulado, seja planejado, certo? Para que a coisa aconteça da forma correta, né? E assim, a educação, ela é um investimento, né? Educação é investimento, a educação não é gasto. Isso aí. A educação é investimento, mas só que é um investimento que a gente vai vendo a longo prazo, né? É importante que se façam outras obras, sim, são importantes, claro que são importantes. O município precisa, mas é importante que se invista na educação, também muito importante. São obras que a gente não vê a olho nu, São né? o- Como Pronto, saneamento básico, isso, saúde, exatamente, professor. educação, a gente não vê a olho nu. Vê futuramente, Futuramente, não é? vai, né, florir. Exatamente, exatamente. Eu tenho 2 exemplos muito, 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 eh, bacanas. Outro dia desse, a gente foi para uma jornada pedagógica lá em PTN, e Sim. aí quando eu estava lá em pé, pra jornada pedagógica, aí veio uma moça e bateu no meu ombro, né, bateu no meu ombro. Quando eu olhei, ela fez: "O senhor lembra de mim?" Aí eu disse: "Lembro, Renata." Renata foi minha aluna em Serra Grande.
Coisa Chamava ela de boa. Renatinha porque era a menor da turma, foi minha aluna em Serra Grande. E hoje está como coordenadora, Que coordenadora bom, do né. município. Então, assim, a educação é um investimento que você faz, mas que você só vê o resultado a longo prazo. E um Isso outro é. exemplo foi uma vez que eu estava numa festa e de repente, rapaz, o cara me deu um susto, velho. O cara bateu a mão no meu ombro, quando eu olhei pro lado, um policial, cara grandão. Aí fez: "Professor?" Aí eu parei assim, olhei pra ele e fez: "Meu professor". Eu tentei lembrar, não consegui. Ele: "Você não lembra de mim não?" Aí eu disse: "Mais ou menos". Aí ele veio me dizer que a escola da escola que ele era aluno, Augusto Messias. Então assim, gente, educação, mais uma vez, é um investimento que a gente vê a longo prazo. Então é necessário que o município ele invista sim na educação, invista na formação dos professores. É necessário que o município ele tenha o cuidado, né, cuidado. Tem que ter o cuidado com a questão orçamentária? Sim, tem que ter sim. Até porque é preciso fazer concurso público e a gente precisa ter um plano de carreira que seja exequível. Isso é um fato. Mas é necessário que sente com a categoria. Porque nós temos pessoas que vão se aposentar, nós temos que eh eh, compor novamente o quadro de professores efetivos para que o município não tenha prejuízos posteriores. E sem dizer, professor Daniel, que o Supremo está de olho, Tá de né, olho, tá de olho. nos municípios onde a maioria, mais de 70% são contratos. Já estão Isso. sendo notificados. Isso, já estão sendo notificados. Este sindicato aqui, a PLB, há muitos anos vem cobrando concurso, inclusive cobrando do Ministério Público Federal Exatamente. que haja concurso no nosso município. Então já passou da hora. Que vê esses concursos, que se faça o levantamento, né, que se faça o reordenamento da rede para ver realmente quantos funcionários de escola é necessário, quanto professor é necessário por área, né. É fazer uma coisa de qualidade, de excelência. É fazer uma programação onde esteja tudo planejado de forma que venha acontecer de fato e de direito. Então, mais uma vez, como o professor Daniel disse aqui, nós não somos contra o trabalhador, nós somos contra a forma como esse trabalhador é contratado, muitas vezes por empresas terceirizadas. Eu não sei como chega lá esses direitos dos trabalhadores. Se nós concursados a gente pode levantar a voz e fazer a defesa quando certas coisas acontecem, o funcionário contratado não. Ele fica ali dependendo de A, B ou C para garantir a continuidade do serviço, da oferta do serviço dele. Então isso é muito chato para um trabalhador. Então nós, enquanto funcionários, passamos por um concurso, somos efetivos, nós queremos que nossos colegas também se efetivem e tenham seus direitos garantidos. Até porque é constitucional também. É constitucional. Concurso público é É, isso. constitucional. É assim, meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso debate aqui, nossa discussão, nosso diálogo, melhor dizendo. Vamos chamar de Isso. diálogo, né, sobre a educação, sobre o projeto, sobre as leis que circulam, eh, esse projeto aí. E eu quero deixar aqui, algumas perguntas, que na verdade aqui seriam para o nosso gestor, mas eu vou deixar para o município inteiro. Eu vou deixar essas perguntas para toda a comunidade educacional, para os nossos vereadores, para o nosso prefeito, para todos que fazem parte desse processo, né, que estão envolvidos, nosso secretário de Educação. Qual artigo do PNE permite retirar direitos do magistério? Primeira pergunta é essa. A segunda é onde o artigo 62 da LDB autoriza mexer no plano de carreira. A terceira pergunta, onde o artigo 206 da Constituição Federal, né, não, não, como o artigo 206 da Constituição Federal pode justificar a redução de direitos se ele fala exatamente o contrário? Uma outra pergunta, por que atacar quem sustenta a educação municipal? Vai a outra. Por que não cumprir o plano de carreira existente antes de propor mudanças? E a nossa última, qual estudo técnico comprova que retirar direitos melhora a educação? Então são perguntas que cabem uma reflexão em cada um de vocês servidores, em cada um de vocês professores, cada um de vocês legisladores, prefeito, procurador e todos os envolvidos, nesse processo. Vamos analisar essas questões e assim, a PLB ela sempre esteve, professora, sempre esteve de portas abertas à negociação, à discussão.
Aí. certo? Sempre esteve. E não vai ser agora que a gente vai se fechar, né? Eu quero agradecer ao professor Enéas por ter participado desse diálogo bacana, muito bacana. Muito Agradecer a bom, professora professor. Salete mais uma vez, Pro, esse diálogo muito bacana. É importantíssimo vocês dois, não é porque eu faço parte do sindicato, não. Vocês dois são duas personalidades que têm muito a contribuir com a educação no nosso município. Isso é um fato, certo? Obrigado. Isso é um Obrigada, fato. professor. E aí eu peço que o professor Enéas faça suas considerações finais. O professor Salete também, mas o professor Enéas primeiro. Olha só, Daniel, professor Daniel, professora Salete, foi uma grande satisfação estar aqui, né, nessa mesa, né, desse debate, falando sobre educação, principalmente, né, a gente falou de um tema nacional, mas de forma assim para Valença, né, para nossa cidade, para a educação dos nossos alunos valencianos, tanto da zona urbana, da zona rural, com um bate-papo, né, bem Muito proveitoso. proveitoso, né, maravilhoso aqui, com temas que está preocupando a toda a comunidade da nossa educação, que no caso é retirada de direitos, que a gente poderia estar aqui discutindo aqui a reestruturação do plano de carreira, estar discutindo outros pontos importantes para que venha valorizar mais os profissionais da educação, que venha crescer mais a questão da nossa qualidade de ensino dos nossos alunos, né, o melhoramento das nossas escolas, da alimentação escolar, né, das estruturas das nossas escolas, e outros temas muito importantes, né, da questão da LDB, como o professor Salete falou, que, né, a nova etapa de mais de 10 anos, não é isso? Ponto que falou daqui da questão também do Fundeb permanente também, que foi um tema muito importante. Quando nós falamos no Plano Nacional de Educação, gente, foi uma luta Isso. para nossas centrais sindicais, Uhum. para nossa luta para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, dos nossos sindicatos que são filiados às centrais sindicais. Foi uma guerra, né, com muita garra, com muito suor, muito sangue, para a gente defender essa aprovação do Plano Nacional de Educação, tanto na Câmara Federal, tanto no Senado. Muitos senadores foram contra, muitos deputados federais também foram contra, governadores. Então, foi uma luta muito grande e nós vencemos. Nós vencemos, nós acreditamos que tanto os prefeitos, tanto os governadores e o presidente, o gestor, a gestão maior, que é o presidente da República, venha cumprir, né, alcançar as metas do nosso Plano Nacional de Educação, porque ali está o nosso planejamento, ali está a base para que a educação, não só de Valença, na Bahia, mas que a educação do Brasil venha melhorar cada vez mais. Então, muito obrigado à PLB, muito obrigado a você, professor Daniel, a professora Salete, a todos, muito obrigado mesmo. Foi muito importante esse bate-papo aqui com vocês. Professora Salete. Professor Daniel, professor Enéas, ouvintes, minhas considerações finais é dizer que é com uma grande satisfação que eu, enquanto cidadã, enquanto professora, enquanto funcionária do município, me sinto à vontade para estar aqui discutindo, debatendo sobre as leis, leis que diz respeito à nossa categoria, né? Não somos, assim, expert nas leis, nem formados no direito, mas nós estudamos, participamos da criação dessas leis também, no diálogo, no debate, em reuniões e encontros, como o professor Enéas falou, né? Sempre está lá representando os trabalhadores, CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, os sindicatos dos trabalhadores no Brasil inteiro, sempre discutindo a educação. Porque a educação tem que ser discutida com quem entende, com quem faz parte, né? Outra coisa, mandar um forte abraço para os nossos filiados, né? Lá do município de Cairu, professor Aldo, professora Thelma, né? A equipe completa de lá, professora Ivana. Mandar um abraço forte ali em Nilo Peçanha, para Naldo, para Catiane, em Taperoá. Forte abraço, professor Jorge, professor José Carlos, presidente Tancredo Neves, Edilene. Forte abraço. Trabalho de excelência que os nossos coordenadores
dos núcleos tem feito também. Esses núcleos que compõem a Delegacia Costa do Dendê. E falar do seu trabalho, professor. Cada vez mais o senhor vem demonstrando, né, respeito, conhecimento, né, A gente vai por aprendendo esse isso devagarzinho, né? é bom. Foi Professor como eu disse a Ené você, a gente vai professor aprendendo Ené já é devagarzinho. um guerreiro antigo aqui no meio de nós. E quero mandar um forte abraço, que eu tenho certeza que ele está nos ouvindo, professor Rui Oliveira, o coordenador geral da PLB, sindicato em todo o estado da Bahia. Exatamente. Onde fala de educação, o professor Rui está lá defendendo, Estaremos com ele né, essa semana, viu? com fé em Deus. Temos o Conselho Geral, de 13 a 16, a PLB, toda a PLB do estado da Bahia, reunida, discutindo a educação, né, discutindo avanços, destravando, né, onde está travado, solucionando problemas, levando solução. É esse o papel da PLB. Então, ouvintes, forte abraço para vocês e com certeza teremos outros momentos. Ok, ok, Salete, ok, professor Enéas. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os nossos servidores de educação, professores, auxiliar de escola, auxiliar de sala, porteiro. Agradecer a todos vocês. Agradecer aos nossos coordenadores de núcleo, né, que estaremos juntos essa semana aí para poder aprender um pouco mais sobre a educação. É importantíssimo, né? E dizer a você assim que as portas estão abertas na PLB para toda e qualquer instituição que queira conhecer a PLB, que queira dialogar com a PLB, dialogar sobre a educação, né? Um abraço e um bom dia a todos.